Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. E você também poderá assisti-lo através do nosso canal do YouTube, que se chama Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Hoje nós vamos fazer um programa especial. Nós recebemos aqui nos estúdios de Gestão Pública em Debate as alunas do Colégio Nossa Senhora de Medianeira, de Curitiba, do primeiro ano do ensino médio, a Júlia de Miranda de Amorim Maia, que está aqui à minha direita, depois a Milena Midori Ramazaki, a segunda, e a Letícia Isabelle Cavalheiro. Elas vieram aqui para me entrevistar. E como elas estavam assistindo o programa que nós estávamos gravando, por sugestão do Kleber, o nosso diretor de TV, nós decidimos, além de dar essa entrevista aqui gravada, também entrevistá-las. Eu gostaria, em primeiro lugar, de perguntar a Júlia Amorim Maia, você está fazendo um ensino médio no Colégio Medianeira, um colégio jesuíta, de grande tradição aqui em Curitiba. Você está com quantos anos, Júlia? Eu fiz 15 agora. E você já decidiu o que você pretende estudar no futuro? Ou ainda está numa fase de reflexões? Como é que você pensa? A princípio eu já tinha me decidido. Eu quero seguir pela carreira de humanas. Humanas? E eu pensei em jornalismo. Ah, em jornalismo? Que bacana. Muito. E os seus pais são dessa área também, não? Não. Meu pai é engenheiro civil. E Sim. Minha mãe cursou publicidade e propaganda. E foi aí que eu comecei a me interessar. E eu gosto mesmo de escrever, então eu comecei a seguir por esse lado. Eu tinha até um colega, que era o Luiz Paulo Maia, que é jornalista também, estudou comigo, trabalhamos juntos, professor da Universidade Federal do Paraná. Você não tem parentesco com ele, não? Não. Ah, tá. Mas a tua mãe é dessa área de publicidade e propaganda. Então, e você, Milena Midori Amazaki? Você também tem 15 anos? Eu também. Também? E pretende estudar em que área? Eu pretendo fazer Direito. Ah, Direito, mas teus pais são dessa área Não, do Direito? não. E a nossa colega, a Letícia Isabelle Cavalheiro, você é também da mesma idade? São todos de 15 anos? E o que você pretende estudar? Qual é o teu objetivo, digamos assim? Você já está decidida ou ainda está um pouco indecisa? Por enquanto eu tenho vontade de fazer Psicologia. Ah, Psicologia. Então, eu gostaria que vocês me explicassem. Vocês vieram me entrevistar, vocês estão acompanhando os vereadores na Câmara Municipal de Curitiba, eu sou vereador lá. E qual é o objetivo, assim, Júlia, desse trabalho de vocês? Qualquer um pode responder. O que os professores pediram para vocês acompanharem os vereadores? Nessa etapa do trabalho, na realidade, a primeira etapa era conhecer os vereadores e saber dos seus projetos. Certo. Nessa etapa, a gente tinha que escolher projetos de leis que foram aprovados e avaliar como isso influenciou na população local. Certo. Então, a gente primeiro vem entrevistar o senhor e depois a gente vai entrevistar pessoas na rua para perguntar o efeito dessa lei que a gente escolheu, como que isso influenciou na vida deles. E qual que é a disciplina que vocês estão estudando, Milena? E o nome da professora? O núcleo é de Filosofia, que é a professora Carlos Henrique, de Geografia, que é a professora Rafaela, e de História, que é a professora Vanessa. Ah, então digamos assim, é uma disciplina que esse projeto ele transpassa várias disciplinas dentro do curso de vocês? Abrange várias áreas. Ah, ótimo. E qual é, assim, Letícia,
o projeto que vocês escolheram? Bom, a gente tinha que escolher vários e a gente... Pode falar, não tem problema. Estamos aqui à vontade. Depois vocês vão fazer perguntas para mim. Se a Júlia quiser ajudá-la, você que já é futura jornalista, né? Pretendo seguir esse caminho. A gente escolheu sobre a CPI. A CPI do transporte coletivo. Não é exatamente uma lei aprovada, né? Sim, mas foi trabalho da Câmara, né? Foi. E foi bem presente. A gente viu nos noticiários, a gente presenciou mesmo que para a gente não seja tão próximo, né? Eu quero dizer, Júlia, já dar um depoimento aqui para você. Eu, quando era adolescente, que nem vocês, estudava lá no interior de Santa Catarina, e o meu projeto era ser jornalista. Queria ser escritor, mas até agora só consegui escrever livros acadêmicos. Eu escrevi 3 livros, tem um que já tirou mais de 40 mil exemplares, mas ainda um dia o meu sonho é escrever romance. E eu fazia jornal na época de escola, e os nossos jornais eram mimeografados. E depois eu li uma revista que tinha naquele período, que se chamava Realidade, que tinha uma pessoa no interior, não sei se de Minas ou de São Paulo, que fazia um jornal do poste. Ele imprimia o jornalzinho e colocava no poste da cidade. Então, e as pessoas paravam lá para ler o jornal, e eu fazia esse jornal no colégio também, o jornal assim. Então eu comecei a minha carreira jornalística, assim, no período escolar como vocês. Mas então vamos agora às perguntas de vocês. Eu tinha colocado aqui como tema da entrevista que vocês vão fazer para mim, o papel do vereador. Então eu gostaria que vocês fizessem as perguntas, podem ficar bem à vontade, descontraídas. Nós estamos num ambiente aqui escolar. Este programa, como vocês observaram, ele é destinado aos nossos alunos de gestão pública. Nós temos alunos de gestão pública em todo o Brasil. Já formamos mais de 15 mil alunos profissionais de gestão pública em todo o território nacional, e também nós já temos em média de 8 a 10 mil alunos por ano. E essa entrevista que vocês estão fazendo comigo, e que é uma entrevista interativa, porque eu estou perguntando, mas agora vocês vão perguntar para mim. Essa entrevista nós colocamos na pasta virtual dos nossos alunos, transmitimos através da CWB, que é uma TV comunitária aqui de Curitiba, e também jogamos no satélite. São 5 milhões de parabólicas digitais no Brasil, então alguém vai nos assistir aí. Então fiquem à vontade, Júlia, Milena, Letícia, por favor. Agora a palavra é com vocês. Se vocês tiverem alguma dificuldade, eu volto a entrevistá-las. Tudo bem. Bom, como pergunta introdutória, a gente queria saber qual que é a sua função como vereador de Curitiba. Bem, o vereador, ele é um agente público municipal, ou seja, um agente público eleito, e os vereadores estão nesse país desde 1532. A primeira Câmara Municipal foi instalada no litoral paulista, na cidade de São Vicente, justamente no ano de 1532. E hoje nós temos no Brasil cerca de 5.570 câmaras, ou seja, todos os municípios têm uma Câmara Municipal. Antigamente, os vereadores, a Câmara, ela tinha um papel mais amplo. Ela abrangia o poder legislativo, porque as ordenanças, as normas de convivência da sociedade eram aprovadas pela Câmara, mas também tinha o poder judiciário, porque eram nas câmaras que se julgavam as questões, os problemas, os crimes daquela comunidade. E agora, já recentemente, a partir da proclamação da República, e antes já no período, digamos assim, do Império, as câmaras passaram a ter papéis administrativos, elas perderam a função judiciária. E com a Constituição de 1988,
o município passa a ser um ente que integra a Federação Brasileira, junto com os estados. Então, a Federação Brasileira é composta pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. E a Câmara Municipal ela tem o papel principal, os dois papéis principais, é de legislar, ou seja, fazer as leis no âmbito municipal, aquelas leis que são do interesse local e as leis que complementam a legislação federal e estadual, e também de fiscalizar o poder executivo. Então nós somos os legisladores municipais e também os fiscais da população. Evidentemente que a Câmara também tem outras funções e os vereadores também. Em determinados momentos o vereador ele pode ser uma espécie de juiz, então ela se transforma num tribunal quando julga o prefeito, o vice-prefeito, por crimes de responsabilidade, ou os secretários municipais. E ela também tem um papel administrativo, porque há as funções administrativas dentro da Câmara. Ficou satisfeito com a resposta? Muito claro. Ah, obrigado. E quanto às propostas de leis, quais são as suas mais recentes? Olha, eu agora estou trabalhando num projeto para criar no município de Curitiba o Código de Defesa do Contribuinte. Ou seja, algumas cidades e alguns estados já têm este Código de Defesa do Contribuinte, ou seja, aquela pessoa que contribui com os tributos, com os impostos. E a cidade de Curitiba ainda não tem um projeto nesse sentido. Um outro projeto que eu estou trabalhando, já que nós somos uma cidade bastante verticalizada, com muitos edifícios, e atendendo às demandas de populações mais idosas, que com esses problemas que nós estamos tendo de apagões, de falta de energia, de que os novos edifícios que tenham elevadores, eles têm equipamentos, ou seja, geradores de energia para que quando cair a luz, os elevadores continuem funcionando para atender essas pessoas. Então esses são projetos recentes. Um outro projeto, já mais na área cultural, que deve estar em vigor em breve, nós criamos aqui em Curitiba, estamos propondo a Lei da Memória Tropeira. Vocês sabem que o primeiro caminho das tropas, do tropeirismo, que foi um ciclo econômico do nosso país, que durou mais de 240 anos, ele foi estabelecido, na época, pela província de São Paulo, mas a Câmara de Curitiba, que pertencia a São Paulo, isso em 1737, veio para cá uma ordenança da província lá de São Paulo, determinando que se abrisse um caminho de tropas que viesse lá de Santa Catarina, da cidade de Araranguá, até aqui Curitiba. Na verdade, São Luís do Purunã, que na época pertencia a Curitiba, que hoje é um município de Balsa Nova, que fica na região metropolitana de Curitiba. Então, esse documento foi lido na Câmara de Curitiba no dia 19 de setembro. Então, esta data, dia 19 de setembro, será justamente a data em que nós vamos comemorar o Dia da Memória Tropeira, ou seja, em homenagem a esse ciclo econômico e a esses tropeiros que criaram ou desenvolveram toda essa região sul e sudeste do nosso país. Muito obrigada. E quais são as suas principais leis aprovadas? Olha, eu sou vereador há muitos anos. A minha primeira eleição foi em 1982, então completou agora 32 anos da minha primeira eleição, e nesse período nós aprovamos muitas leis. Eu participei da elaboração de cerca de 7.000 das 13.000 leis que existem no município de Curitiba. E quero destacar algumas dessas leis. A cidade de Curitiba foi a segunda cidade do Brasil a adotar
o cinto de segurança, isso em 1995. E naquela época, quando nós propusemos esse projeto, que acabou sendo aprovado aqui em Curitiba, o número de vítimas de acidente de trânsito tinha um número, era em torno de 240 mortes por ano na nossa cidade. E no ano seguinte caiu para menos de 170. Então, posteriormente, isso foi uma obrigatoriedade aprovada a nível nacional no Código de Trânsito do Brasil, ou seja, desde 1998, esta é uma lei que todos os usuários de automóveis devem usar o cinto de segurança. Então, a nossa lei de Curitiba, ela deixou de ter importância, já que havia uma lei maior que regulamentava a questão do trânsito, que foi o Código Brasileiro de Trânsito, que estabeleceu essas normas. Nós também, na minha primeira legislatura, nós aprovamos uma lei que não foi implementada, mas que agora, nesse período em que nós estamos, digamos assim, vivendo, e que se tornou digamos, uma onda mundial, que seriam das áreas dos jardins urbanos, ou seja, na época nós chamávamos de micro-áreas hortifrutigranjeiras, ou seja, aproveitar os terrenos baldios da cidade para ali se fazer jardins, fazer hortas, e a população poder usufruir desses espaços. E assim nós tivemos muitas leis, como por exemplo a lei que permite utilizar no nosso sistema de saúde as terapias alternativas, como por exemplo a fitoterapia. Na época também teve uma lei nossa que estabelecia o uso da homeopatia, permitia o uso da homeopatia nos postos de saúde. Enfim, são muitas leis que nós temos, mas o mais importante é que essas leis efetivamente possam contribuir para o desenvolvimento, para o progresso e para a cidadania. Obrigada. Os seus projetos de leis, a gente já comentou sobre eles. Eu queria saber se eles são centralizados ou abrangem toda a área de Curitiba. Um projeto de lei, Júlia, uma lei municipal, ela tem abrangência local, ou seja, nós como legisladores municipais, nós legislamos para a cidade. A Constituição Federal diz que o município poderá legislar sobre tudo o que for de interesse local. Então, o interesse local, ele prevalece sobre qualquer outro interesse. Por exemplo, uma das leis que eu fiz ainda na minha primeira legislatura foi a que regulamentava o comércio em Curitiba, porque o comércio ele é de interesse local. Você veja, cada cidade tem interesse em abrir o seu comércio em determinados horários. Se você estiver numa cidade litorânea, uma cidade turística, evidentemente que o interesse daqueles comerciantes é que o comércio fique aberto, pelo menos no período de verão, à noite, até 10, 22, 23 horas. Se você estiver numa cidade do interior, não tem razão para que o comércio fique aberto até esse horário. Então, o interesse local prevalece. E a abrangência das leis locais é todo o território do município e toda a população que vive naquele município. Opa, a Milena, tem alguma pergunta? Então, como o senhor, como um professor, vê o sistema legislativo? Olha, eu sou um apaixonado pelo poder legislativo, em especial as câmaras municipais. Eu fui presidente do Comitê Latino-Americano de Parlamentos Municipais. Aliás, fui um dos fundadores desse comitê, que reúne os legisladores municipais de toda a América do Sul. Aqui no Brasil, nós somos chamados de vereadores. No Uruguai, os legisladores municipais são chamados de ediles. Na Argentina, de concejales. No Peru, são chamados de regidores. E eu posso
te dizer de que no mundo todo nós sempre tivemos pessoas que se dedicavam às questões locais, ou seja, aos interesses locais. Na França, por exemplo, um personagem, um escritor que eu admiro muito, ele foi durante muitos anos vereador, que foi Júlio Verne, é um escritor de ficção científica. Ele era um legislador, um vereador como eu, lá na França. Então, nós procuramos valorizar essa atividade. E o curso que eu coordeno aqui no Centro Universitário Internacional Uninter, de Gestão Pública, ele é voltado justamente às questões locais. Como eu já disse, nós já formamos mais de 15 mil gestores públicos. Agora estamos lançando um curso também superior de ciência política e também de relações internacionais, que pode ser utilizado nessa área pública, e de gestão legislativa. Na Câmara de Curitiba, atualmente, tem 3 vereadores que já foram meus alunos de gestão pública aqui na Uninter. Que legal. Muito obrigado. Nós gostaríamos agora de abranger o principal motivo de estarmos aqui, a CPI da Petrobras. Da Petrobras, do transporte coletivo. Não tem problema que você está estreando na televisão. Eu também já... A da Petrobras é importante também, mas eu preferia falar do transporte coletivo. Concordo. E fique à vontade, viu, Júlia? A gente queria saber mais detalhes além do que a gente viu na televisão. Então, a CPI do transporte coletivo de Curitiba, ela foi proposta justamente no momento em que a população de Curitiba e do Brasil todo, em 2013, no mês de junho, saíram às ruas durante a Copa das Confederações para questionar todos os gastos que estavam sendo feitos no Brasil, nos estádios, e teve origem justamente no aumento da tarifa, em São Paulo principalmente, e se espalhou por todo o país as manifestações, porque a população já está cansada de ver serviços públicos de péssima qualidade. Embora Curitiba sempre teve fama de ter um serviço de transporte modelo, mas aqui nós comprovamos através da CPI, viu, Júlia, Milena e Letícia, de que aqui há fortes indícios da formação de cartel. Aliás, a mesma coisa que aconteceu lá na Petrobras, que como está mais recente na cabeça de todos nós, e muitas vezes a gente troca. Então, todos aqueles crimes que foram apontados lá pela Operação Lava Jato, que foi fraude na licitação, sonegação fiscal, enfim, apropriação indébita, crimes contra o sistema econômico, ou seja, contra o próprio capitalismo, que é formação de cartel, nós também apuramos aqui. O relator da CPI foi o vereador Bruno Pessutti, que fez um trabalho extraordinário, cerca de 200 páginas, está disponível no meu site, e nós investigamos durante 4 meses cerca de 28 pessoas, foram 5 mil documentos examinados, foram 150 horas de depoimentos e comprovamos uma série de irregularidades. Por exemplo, comprovamos que houveram essas situações irregulares no processo de licitação que prejudicou a população de Curitiba, principalmente os mais carentes. E em relação à tarifa, também nós comprovamos que a tarifa do transporte coletivo de Curitiba ela está superfaturada, que foram incluídos vários elementos nesta tarifa que não deveriam estar e que aumenta o lucro das empresas de uma forma desproporcional, já que o transporte coletivo, a tarifa é um preço público, ou seja, é quase que um tributo. Então, todos os custos estão ali embutidos e tudo que for acrescentado a mais, ele está tirando da população, já que essas empresas, elas têm a preferência, ou seja, elas
dominam esse mercado e são uma concessão, um serviço público concedido, e no caso desta licitação vai até 2035, ou seja, 25 anos no valor de mais de 23,5 bilhões de reais. Então, o trabalho da CPI foi feito pelos vereadores, eram 13 vereadores de todos os partidos, e todos se dedicaram, trabalharam, investigaram. Eu tive a missão de ser o presidente, mas todos trabalharam igualmente e o relatório foi aprovado por todos nós. E nesse sentido, agora os resultados dessa CPI estão com outros órgãos, como, por exemplo, o Poder Executivo, que é a Prefeitura, que tem que implementar aquelas sugestões que nós apresentamos, o Tribunal de Contas, que também fez um trabalho muito importante e comprovou tudo aquilo que nós investigamos, e o Ministério Público, que também está investigando, ou seja, aprofundando as investigações que nós fizemos. Nós cumprimos com o nosso papel, o Legislativo Municipal. Agora, cada um dos outros órgãos também tem que fazer o seu papel para que a população seja beneficiada. Não somos contra A, B ou C. O que nós queremos é um serviço público de qualidade que possa beneficiar a todos, principalmente os estudantes, que é o caso de vocês. Bom, eu acho que nós temos que encerrar o programa, então. Eu é que quero agradecer a Júlia de Miranda de Amorim Maia, a Milena Midori Ramazaki e a Letícia Isabelle Cavalheiro, que são alunas do Colégio Nossa Senhora Medianeira de Curitiba, do primeiro ano do ensino médio, e elas vieram aqui me entrevistar e decidimos, aqui nos estúdios do Gestão Pública em Debate, decidimos fazer uma entrevista interativa. Eu perguntando um pouco a respeito de vocês, dos seus sonhos e projetos como estudantes, e vocês perguntando um pouco da minha tarefa como professor e também como vereador da cidade de Curitiba. Muito obrigado, e eu não tenho dúvidas de que vocês contribuíram na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Obrigada. Prazer muito grande, Júlia, Milena. Obrigado. E obrigado, Letícia, também. Muito obrigado. Você vai conhecer agora uma experiência educacional inovadora e revolucionária que abre uma nova perspectiva de oportunidades na construção de um novo paradigma educacional pós-moderno. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter já nasceu com vocação empreendedora e continua crescendo. A empresa atua no mercado há mais de 15 anos e se atualiza constantemente, o que permite dar respostas rápidas às demandas do mercado. Um grupo jovem e arrojado e tem realizado investimentos tecnológicos consideráveis, além de se dedicar sem limites na oferta de soluções inovadoras em educação para o Brasil e o mundo. Proporciona excelência em atendimento aos mais de 150 mil estudantes matriculados, muito além dos padrões educacionais de qualidade propostos. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter.
Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode também ser acessado por todas as pessoas que tenham parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. E você também poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, que é Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Neste segundo bloco, nós vamos debater a habitação popular. E para isso nós convidamos o engenheiro e empresário Valdemir Kirten. Ele tem uma indústria de casas pré-fabricadas, uma das maiores do Brasil, e diante das circunstâncias e de todo esse programa governamental que nós temos atualmente, que é o programa Minha Casa Minha Vida, eu pergunto para o Dr. Valdemir Kirten, por que ainda no nosso país se utiliza muito pouco em programas habitacionais casas pré-fabricadas? Bom, olha, Jorge, isso é uma boa pergunta e a resposta é um tanto quanto longa e complexa. Fique à vontade. Nós estamos atuando só aqui em Curitiba, no ramo de construção de casas pré-fabricadas, há 33 anos. E há 33 anos nós trabalhamos com o governo, com os órgãos públicos, com os meios de comunicação e toda a gama que envolve a questão de financiamento de casas para poder colocar a casa pré-fabricada como uma casa de alternativa para a construção popular. Certo. Nesses 33 anos, mais precisamente uns 32, 31, por aí, nós batemos com a mão em faca. Ou seja, damos murro em faca. Ponta de faca. Na verdade, tudo isso tem um fundo, né? E o fundo comercial é a questão do cimento e do aço, que sempre barraram a construção pré-fabricada. Nos Estados Unidos, isso é uma coisa extremamente normal, né? Mais de 85% das construções térreas são de madeiras, de wood frame. No Canadá, mais de 95%. E na Europa, que a população não cresce mais, de 35% até 50%. Das casas? Das casas construídas com o financiamento dos órgãos do governo, dos bancos particulares e assim por diante. Nós fizemos muitas tentativas na questão da casa popular, muitas tentativas para financiamento a longo prazo das construções, né? O que precisa para fazer isso? Baratear preço. E para baratear preço precisa ter produção em escala. E para poder ter produção em escala, precisa de fábrica. E para ter uma fábrica, precisa de financiamento para vender o produto. Coisa que até hoje, agora sim, agora está começando a ter, mas até, digamos, ontem, né, não existia. Agora, Dr. Valdemir Kirten, então, um dos fatores que dificultam as casas pré-fabricadas, especificamente na área de madeira, é o cartel do ferro e do aço que domina esse setor, principalmente o setor público, onde se investe mais em habitações populares. Está correta a nossa análise? É isso mesmo. Então, na década de 80, nós criamos algumas alternativas de casas populares, até a nível aqui do Paraná, que nós temos uma grande produção de pinos, talvez a maior produção do país, para fazer casa popular de madeira de pinos autoclavada, né? Através do Banestado Reflorestadora, através de outras empresas, e em conjunto com outras empresas do mesmo ramo que o meu, e mesmo assim a coisa não foi para frente. Mas teve uma luz em 1994, 1993, 94, com relação a essas construções populares. Então, na época do governo Itamar Franco, foi lançado o Protec. O Protec era para implementar tecnologias alternativas de construção popular. E a primeira vila tecnológica que foi construída no Brasil foi construída em Curitiba. E a inauguração era para ter vindo o presidente, mas não veio, e veio vários ministros que participaram e viram que a coisa era realmente uma coisa muito boa, benéfica e que dali teria frutos para o futuro.
Nós que somos aqui do sul do Brasil, Dr. Valdemir Kirten, nos criamos, e tem muitas cidades ainda aqui do sul, que são de casas de madeira. A casa de madeira, ela pode ter uma durabilidade de quantos anos? Porque a ideia que se tem é que, como o financiamento é longo, pode acontecer de ela deteriorar antes do final do pagamento. Quantos anos pode durar uma casa de madeira, de acordo com as normas técnicas, com todos os cuidados que deve se ter em relação, por exemplo, a questões de fungos, de animais, digamos, cupins, etc. e tal, que possam atingir essas casas? Olha, uma casa bem feita, bem tratada, ela tem que durar mais de 100 anos. Há 100 anos? Nós temos alguns exemplos na Europa e tudo mais, que tem casa de 300 anos. De madeira? De madeira. Mas há um certo preconceito aqui no Brasil, ou o que o senhor atribui mais é esse o cartel do ferro e do aço que dificultam as empresas que atuam nesse ramo de participarem dos programas governamentais? Bom, isso é a base principal do problema, né? O cartel do cimento e do aço. Tanto é que nessa década de 80, quando foi criado o Protec pelo governo federal, nós tínhamos aproximadamente entre 12 a 15 milhões de falta de habitação para a nossa população. Certo. Né? Então o número certo a gente não sabe, mas pega lá pela média, uns 13, 14 milhões. Hoje nós temos 7 milhões. Mesmo Quer dizer, assim, naquela época enorme. é um número muito grande. Então, naquela época, essa restrição era uma coisa totalmente inócua, porque não tinha sentido de ser, né? Já que eles não conseguiam resolver o problema da habitação, óbvio que tinha que abrir para novas alternativas e novas tecnologias, né? Mas assim não aconteceu. Mas com esse evento do Protec, a primeira vila tecnológica, foram se criando outras vilas tecnológicas, em Ribeirão Preto, se não me engano, depois Brasília, e bem no fim, novamente, o cartel do aço e do cimento conseguiu vencer e parou o programa. Uma vez eu estava hospedado num hotel, lá nos Estados Unidos, e de manhã eu vi alguns operários iniciando a construção de uma casa pré-fabricada, aliás, uma casa muito bonita, enorme. E quando eu retornei à noite, a casa estava pronta. Nós temos tecnologia hoje no Brasil para fazer, digamos, uma casa praticamente um dia como eles fazem lá. Eles chegam com os guindastes, com os caminhões, vão colocando, e era casa de madeira, vão colocando as diversas partes da casa e quando chega no final da tarde já está coberta, está praticamente pronta. Tem tecnologia. Inclusive a nossa empresa adquiriu equipamento alemão do Grupo Romag, equipamentos que fazem todas as paredes, deixam pronta na indústria e monta ela em 12 horas. A casa então, fica pronta em 12 horas? tecnologias hoje, né? Existe essa tecnologia. Só voltando um pouco ao popular, agora, há 2, 3 anos atrás, no Ministério das Cidades, criou-se a SINAP, que é umas normas reguladoras para as construções de alternativas tecnológicas diferentes do convencional, que é a alvenaria, né? Então já estamos começando a ser regularizados pelo SINAT, através dos DATECs, que são os testes que são feitos para as construções, para poder pegar os financiamentos e fazer as construções pré-fabricadas com tecnologias inovadoras. Mas isso é uma coisa muito recente. Mas isso é dentro do programa Minha Casa Minha Vida? Exatamente. É para o programa Minha Casa Minha Vida e outras casas também, né? Que seja elas financiadas por qualquer banco público ou privado. Uma casa pré-fabricada de madeira, ela pode ficar mais barata do que uma casa tradicional de alvenaria ou os preços se equivalem? Os preços, por enquanto, se equivalem ou talvez fique até um pouquinho mais caro, em virtude de nós não termos produção em escala. Sim. Então aqui a questão é, quando você tem um carro feito único e exclusivo, como a Ferrari, custa uma fortuna. Agora, quando você tem ele feito em série, né, em milhares, ela custa muito barato. Então, o que está faltando hoje é a abertura um pouco maior
desses programas de regularização das casas, através do DATEC, ser um pouco mais, menos burocrático, vamos dizer assim. Porque é muito cheio de teste, é muito cheio de burocracia, enfim, e que atrasa muito e custa muito caro. Então, custa por volta de 1 milhão, a mais do que isso, no mínimo R$1 milhão, para você aprovar uma certificação de uma casa sua. De um projeto. De um projeto. E demora muito tempo também. Então, essas questões que são triviais na Europa e nos Estados Unidos, na América, enfim, aqui no Brasil ainda são muito complexas. Mas e em relação ao conforto da casa de madeira, em relação a uma casa de alvenaria? Porque nos Estados Unidos, pelo que a gente observa, as pessoas moram em casas de madeira de altíssimo nível, inclusive de qualidade. Aqui nós podemos chegar a esse nível também? Já temos a casa com esses níveis. As nossas casas, além das casas populares, também a gente produz, né, as casas de alto padrão. E que, para você ter uma ideia, as paredes delas são exatamente parecidas e semelhantes às casas construídas na Europa, no Canadá, onde pega menos 40 graus, e nos Estados Unidos também, que pega 30 negativo. Né? Ou de frio. Então essas casas dão um isolamento perfeito, um isolamento térmico e acústico. Né? O acústico é na questão de proteção das janelas, né? Por exemplo, com vidros triplos. Né? Aqui nós já estamos usando vidro duplo. Nós somos um país mais tropical, então não há necessidade desse exagero de vidro triplo. Mas que o vidro triplo ele tem vácuo no meio, né? Assim como o duplo também. Então, as nossas casas da Kirten já sai da fábrica com as janelas instaladas com vidro duplo, que tem o vácuo no meio que não deixa passar o som. Assim como também a própria parede, que tem várias camadas, 13 camadas, 14 camadas, que são térmico e acústico. De madeira? Não só de madeira, tem uma estrutura de madeira. Wood frame significa estrutura de madeira, né? Certo. Assim como o steel frame também é outra tecnologia semelhante, que só usa a estrutura de aço. Né? Steel é aço. Então, elas têm essas camadas protetoras e também estruturais e várias camadas para também o isolamento térmico e acústico. Em relação, nós sabemos que hoje, principalmente aqui no sul, tem plantações enormes de pinos e esse ramo até está passando por uma certa dificuldade e está desincentivando as pessoas a continuarem fazendo reflorestamento. Isso não seria um estímulo também às pessoas investirem em plantação de pinos, outros tipos de árvores, se houvesse uma política mais incisiva de incentivo às habitações populares na área da madeira e de pré-fabricado? Inclusive existia há alguns anos, até uns 10 anos atrás, incentivos para o plantio de reflorestamento, seja de pinos ou eucalipto. Certo. Né? E que com o passar dos anos o governo federal, estadual, etc., cortou. Ou seja, isso foi uma coisa muito maléfica até para o setor. Existem órgãos hoje do próprio setor madeireiro tentando reaver esses incentivos, visto que a madeira de pinos é exportável, né? Nós temos um clima excelente para uma produção em grande escala e também uma produção por alqueire ou hectare muito grande em relação a outros países, porque nosso pinos e o nosso eucalipto crescem muito, muito mais rápido. Então, quer dizer, nós, além de ser uma commodity para exportação, ele é um produto para a industrialização da casa pré-fabricada. Tanto o pinus, eliote, como o eucalipto. Então, esses dois produtos que têm que ser incentivados, né? Afinal de contas, é floresta e só depende de sol e água para crescerem. Os nossos antepassados, pelo menos os meus, acredito que os seus também, o senhor, aliás, é lá de Santa Catarina também, a origem, né? Eu estou vendo aqui Kirten, o símbolo da família, o Gustavo, aquele campeão mundial, tenista, de vários campeonatos, eu acho que era meio seu parente? Toda a família, quando veio da Alemanha, se instalou em Braço do Norte, Santa Catarina, era um distrito de Tubarão, e a família se desenvolveu lá. Depois o meu avô comprou uma gleba de terra muito grande aí no centro do Paraná
e daí fez a outra comunidade Kirten, né, a Gemeinde Kirten, ali na região de Ivaiporã, onde ele foi político, fundador, etc. Né? Assim como Braço do Norte, meu avô foi fundador com os irmãos dele, o primeiro prefeito também foi o Fridolino Kirten, e assim a família se espalhou. Aí o por Gustavo ficou ali na região de Santa Catarina, então ficou vivendo naquela terra boa, né? Maravilhosa. Isso, mas eu lembro que os meus avós, todos construíam casas de madeira e casa de araucária, que era uma madeira boa, firme. Aliás, nós temos hoje alguns professores e cientistas desta área, como o professor Zanetti aqui da Universidade Federal, que estão incentivando e defendendo uma mudança na legislação para que a gente faça reflorestamento também de pinheiro tradicional, de araucária. Hoje não se usa mais esse tipo de madeira nas construções, professor Valdemir. Olha, na verdade existe. Ainda existe. É possível. E tem muitos reflorestamentos de araucária, geneticamente já modificada, mas certo. não com esses incentivos que você está colocando aqui. Certo. Então ele assim é uma coisa tímida e de pouco uso. Agora, se houver um estímulo através, né, não só para o araucária, como para o Pinus ellioti, para o eucalipto, né? Então tudo isso tende a aumentar a área verde, inclusive, do estado. Certo. Né? O Paraná já é tradicionalista nesta questão de cultivo de pinos e eucalipto. Sim. E araucária também. Eu estava vendo aqui no seu currículo, o senhor inclusive teve empresas lá no Mato Grosso. Ainda temos. Tem empresa lá na área de madeiras, até na área de comunicação também. Lá na região amazônica ali é permitido você, digamos assim, explorar a madeira? Como é que é esse processo lá naquela região? Olha, nós temos uma legislação muito boa, eu digo a melhor do mundo hoje, para o aproveitamento da madeira industrializável na área amazônica, enfim, no país. Chama-se manejo florestal. Certo. Inclusive, meu pai é uma das sementes da plantação do manejo aqui em São Paulo, onde nós tínhamos uma unidade industrial, e o meu pai fez uma palestra, uma época, para os engenheiros florestais do Estado de São Paulo, dos órgãos públicos do Estado de São Paulo, e ali nasceu a semente do manejo florestal, que eu digo seguramente que é a melhor lei para o extrativismo da madeira industrializável. Ele mais ou menos segue da seguinte forma. Isso. Você tem meu pai falava assim, nunca queimei uma área na minha vida. E por que de repente nós nos tornamos o inimigo público número 1 da população? Né? Aí ele explicou, fez a palestra, etc. Dali surgiu a semente que originou-se a lei. A lei, ela diz o seguinte, se você tem uma área, você pode aproveitar a área toda que você produz, e depois que tirou a madeira, você deixa ela lá 25 anos intacta para que a flora e a fauna se restabeleçam normalmente. Daquela área. Então, se essa área que você retirou o produto, né, a matéria-prima, para usar na sua indústria, um ano depois, os carreadores, onde as máquinas passaram e tudo mais, ela já está fechada. Agora você imagine 25 anos depois. Tira só aquelas árvores que têm, digamos, capacidade para serem industrializadas. Exatamente. Aquelas têm tem um certo normas porte, para isso, né? tamanho. Um projeto é muito caro, fazer um projeto de manejo, mas é um projeto ideal. Tanto é que a Indonésia, muitos países da África, vários países da África, estão copiando essa legislação. O mundo inteiro está copiando essa legislação, para ser mais exato. Certo. Então é uma coisa assim especial. Por exemplo, meu pai estava fazendo, ele consumia um X, né, de alqueires por ano para a produção da indústria. Então ele queria 30, na verdade, 30X, ou seja, 30 áreas, certo. Porque daí ele vinha numa área, na outra área no outro ano, na outra área outro ano, na outra área, assim, fazendo o ciclo. Que quando ele voltasse na primeira, a matéria-prima já estava formada novamente. E daí era liberado novamente, ele teria madeira eternamente. E nessas regiões do norte do Brasil, que tipo de madeira se usa ali? Elas têm um período, digamos assim, de crescimento semelhante às que nós temos aqui no sul?
ou se equivalem? Olha, na madeira nobre, na madeira de lei, na madeira Aliás, dura... explique para nós o que é madeira de lei, que às vezes temos muitos alunos que são de regiões urbanas e que têm uma certa dificuldade em entender. Eu mesmo tenho uma certa dificuldade. Então, madeira nobre é madeira dura, de alta qualidade, né? Ou madeira mole, mas de alta qualidade de valor agregado. Certo. Muito valor agregado. A madeira de lei são madeiras também que podem ser dura, média dura, né? De médio grau de dureza, e são madeiras que não têm alto valor agregado, mas são duras e tudo mais. Madeira de lei. Então, são madeiras duras. Semiduras, vamos dizer assim, em relação à madeira nobre, que tem madeira dura e madeira mole. Por exemplo, o mogno é uma madeira de alto valor econômico, mas é nobre, mas não tem um grau de dureza assim. É vermelho, né? É vermelho. Um produto vermelho. A embuia, por exemplo, que tinha muito no sul, a minha mãe gostava muito de de madeira nobre. Móveis de embuia, que era coisa boa. Então, se pega a densidade, né, o grau de dureza, a densidade do IP, dá 1,2. Né? Uma champanhe dá 1,25, 1,3. Uma peroba, que é já uma madeira de lei, é 0,75, né, a densidade dela. Então, a madeira, e depois existe a madeira branca, que é a madeira mole. O pino seria uma madeira de lei? Madeira branca. Seria uma madeira branca. Que ela não tem valor agregado e é uma madeira de grau de dureza fraca. Baixo grau de densidade. E o pinheiro araucária? Que também tipo de é baixa, também. baixa densidade, mas de valor agregado. Certo. Então ela se estabeleceria, por exemplo, assim como madeira nobre. Né? Certo. Então a nobre você divide em duas classes. Na madeira que tem valor agregado, mas pode ser de baixa densidade, assim como a madeira dura, que geralmente, quando é muito dura, ela já tem o valor agregado por natureza. E em média levam 25 a 30 anos essas árvores para chegarem à idade adulta. Elas levam mais. Elas levam mais. Então, se você entra numa floresta, você já vai começar a tirar a matéria-prima acima de 45 centímetros de diâmetro, é a lei. Certo. 45, 50, não me lembro bem hoje. Então, só para você ter uma ideia, essa madeira já tem 50, 60 anos, dependendo se é madeira mais de alto grau de dureza ou de baixa densidade. Então, a baixa densidade cresce mais. E a mais dura cresce menos. Então, a dura demora muito mais tempo a crescer. Né? Mas você tira acima de 50 centímetros. Depois, as outras que ficam de 45 abaixo, elas já estão na vida média. Daí você, com mais 25, elas estão na idade de ser retirada. Com mais 25 do manejo, ela já está na idade de ser retirada. Essa conscientização aqui na região sul, nós tivemos o ciclo da madeira, né? E durante muitos séculos não se preocupou muito com isso, mas de uns 40, 50 anos para cá, as próprias empresas, como o senhor disse, o seu próprio pai foi um dos primeiros incentivadores, porque isso é a continuidade de uma atividade que é milenar, né? Com certeza. Então, quando meu pai queria deixar fazer as 30 áreas, o que ele teria? Madeira eternamente. Sim. E com valorização sempre, né? Com a valorização permanente. Valdemir Kirten, engenheiro, o nosso tema é habitação popular. Eu gostaria que você, algum tópico que eu não perguntei, que você gostaria de abordar. Você me falou de uma fábrica que você trouxe da Alemanha, de novas tecnologias. Eu gostaria que explicasse como é que funciona essa fábrica que pode fazer com que você tenha uma grande produção de habitações, até construindo uma casa em 12 horas. Né? 12 horas. Então, essa é uma tecnologia nova, equipamento alemão da Romag, lá perto de Stuttgart, e a gente trouxe para o Brasil. Aliás, é o equipamento mais moderno hoje que existe no planeta. Nós temos aqui no Boqueirão, na verdade quem trouxe foram os alemães, em 2010, depois nós fizemos uma sociedade e depois acabamos adquirindo, né? Então construímos uma casa em 12 horas, um sobrado de 130 metros quadrados, até a cobertura. Depois vem a parte do acabamento, que daí demora um pouco mais. Mas, em geral, a redução do tempo da construção é 50%. E a casa é construída toda na fábrica e depois só montada no local? Exatamente, através de guindastes, né? É como se fosse montagem de um Lego. Então, você traz as paredes todas inteiras,
com já elétrica, hidráulica, os conduítes para computação, enfim, tudo que vai numa casa, né? Todas as instalações para água quente, água fria, se tiver células fotovoltaicas, enfim, o que for necessário já vai no projeto, para a fábrica, e é instalado dentro das paredes todo esse processo. Aliás, o senhor falou em células fotovoltaicas. Nós estamos vivendo um período de sustentabilidade, de consciência em relação a isso. Como é que vai ser a casa do futuro? Ela vai ser independente, digamos assim, desses sistemas que hoje nós temos de energia, que são distribuídos através de concessionárias? Ela vai ser uma casa digital, que você aperta um botão e você já controla toda ela? Gostaria que o senhor nos colocasse como é que o senhor imagina a casa do futuro. Ainda temos mais alguns minutos. Olha, nós já temos a casa do futuro funcionando com independência plena. Isso na Alemanha, na França, Japão, né? Onde as células fotovoltaicas conseguem colocar toda a energia para dentro da casa e com sobra, para que possa ser comprado pela rede pública. Vendida, inclusive. Vendida, né, para a rede pública. Isso já existe. Certo. Né, tanto na China também, em alguns lugares, no Japão isso acontece muito, na Alemanha isso acontece muito. Na Alemanha, por exemplo, eu estive há 2 anos atrás e o governo alemão estava fazendo uma política de remanejamento de casas. Pegava uma casa muito antiga, de alvenaria ou de pedras, onde consumia, digamos, para deixar o ambiente climatizado na época do inverno, que lá é muito rigoroso, e gastava muita energia. Então eles patrocinavam a tirada daquela casa e colocavam uma casa de wood frame com alta tecnologia, né, de revestimentos e proteção térmico-acústica, para que gastasse menos energia. Para você ter uma ideia, uma casa climatizada nessas condições dessa wood frame alemã, ela gasta apenas 20% da energia de uma convencional, de alvenaria, vamos colocar aqui no Brasil. Ou seja, tem uma economia de energia de 80%. Isso para a Alemanha, para a França e outros países europeus, isso é de extrema importância. Né? E a colocação também das células fotovoltaicas e também os aquecedores solares, isso é outra coisa muito importante. Então, a casa se torna autossustentável e sobra energia para a rede pública. O senhor acha que quanto tempo nós teremos esse tipo de casa aqui no Brasil? Espero que em breve, espero que muito breve. Eu acredito que nós tenhamos, eu já tenho algumas empresas interessadas em trabalhar conosco e eu acredito que mais um ano, 2 anos, 3 anos, no mais tardar, a gente esteja colocando essas casas dessa mesma forma. Então, nós entrevistamos nesse segundo bloco de Gestão Pública em Debate o engenheiro Valdemir Kirten e o tema foi Habitação Popular. Doutor Valdemir, eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Eu queria fazer mais um adendo. Pois não. Que o SINAT é um órgão do governo federal que está trabalhando com muita vontade na regularização para que as empresas hoje de pré-fabricados brasileiros consigam colocar o seu produto no mercado com os financiamentos dos órgãos públicos, dos bancos públicos e dentro das normas e tudo mais. Né? Então claro que a gente fica muito feliz com isso, porque foi uma batalha, uma luta de mais de 30 anos e que agora aconteceu esse momento para nós assim de muita importância. E espero que apenas se desburocratize, né, o processo todo e se torne um pouco mais barato para que isso se desenvolva numa escala industrial muito grande para baratear o produto, para que a nossa população tenha um produto de primeiro mundo, com qualidade de primeiro mundo e mais barato, muito mais barato do que o primeiro mundo. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Prazer. Obrigado pela entrevista.